para que de repente as coisas mudem daqui para frente. Então, antes de mais nada, é um convite a refletir. E a sistemática é: a gente vai passando pelo Evangelho segundo o Espiritismo, relembrando as receitas de como viver, que foi a vida do Cristo aqui na Terra, com as orientações dos Espíritos, para que a gente possa ir medindo o que a gente está fazendo certo, o que não está tão certo, o que a gente pode melhorar nessa nossa caminhada. E sempre que a gente precisar, a gente volta no centro espírita, no lugar onde a gente estiver acostumado, buscando essa ajuda, esse apoio, esse auxílio mútuo. Uma das grandes leis espirituais que regem a vida na Terra, dos encarnados e desencarnados, é esse sistema de cooperação. É justamente esse sistema de caridade mútua. A gente se reúne porque juntos a gente é mais forte, a gente se sente mais seguro, a gente consegue encontrar uma energia e uma força diferente. Por isso que a gente continua sempre procurando ajuda um do outro. Nós que trabalhamos aqui, que a gente chama de trabalhadores e tal, nós também estamos aqui para buscar esse auxílio, essa ajuda, esse conforto, e a gente vai se ajudando mutuamente. É muito natural quando a gente fala em caridade, a gente está no capítulo Fora da Caridade não há salvação. Salvação do quê, né? Quando a gente fala em caridade, é muito normal a gente pensar em ajuda financeira, em dinheiro, em auxílio direto. Mas a caridade maior, que a gente inclusive tem experimentado nos últimos meses aqui no Rio Grande do Sul, ela também é material, mas ela, se fosse só material, muitos de nós teriam inclusive desencarnado, teriam perecido, teriam sofrido muito mais. Porque o que a gente mais viu foi aqueles que nada materialmente tinham, ou quase nada, ajudando aqueles que tinham menos ou mais. Não foi, eu venho ali de Canoas, onde isso aconteceu muito, não foi a quantidade de posses, a carteira, o cartão com saldo ou não, que determinou quem estava ajudando quem na hora que as pessoas estavam saindo das suas casas com a água chegando no telhado. Ninguém ficou preocupado com isso, ninguém pensou nisso. Talvez ninguém seja demais, porque sempre tem uns que ainda conseguem pensar nisso e tentar tirar proveito, né? Mas a grande maioria das pessoas agiu de forma instintiva, com o impulso de salvar os seus vizinhos, os seus irmãos, talvez até as pessoas que ela nem gostava. Eu soube de casos de vizinhos que não se falavam, se davam mal, mas que na hora de deixar a sua rua pensou: o fulano não vai conseguir sair sozinho. E foi lá e ajudou ele a sair de casa. Vejam como os problemas que a vida nos apresenta, ele vem cheios de oportunidade de salvação espiritual. Oportunidades para que a gente reorganize a nossa rota. Quando a gente vem reencarnar, a gente não vem aqui para passear. A nossa vida, a vida mesmo, ela é espiritual. A gente passa por aqui para que a gente possa crescer, aprender, se depurar como espírito em evolução. A gente aprende teoria e prática e coloca em prática tanto lá quanto aqui. Mas é na pele, na carne, no mundo das sensações, nesse mundo de provas e expiações, que a gente é colocado à prática do que a gente aprendeu, se aprendeu ou não. E é evidente que a gente não quer passar por sofrimento, a gente não quer passar por dificuldade. Mas se não fossem as dificuldades, será que nós aprenderíamos e evoluiríamos? Será que a gente sairia do lugar quentinho e confortável, sabendo que tem que ir para a rua para se desenvolver? Quando a gente está numa situação de vida em que tudo parece tão certinho, está confortável, está cômodo.
Mesmo sabendo que a gente tem que fazer algo que vai dar muito trabalho. Se a gente souber, se a gente não fizer nada, assim, eu tenho que fazer aquilo, o certo seria. Mas se eu não fizer também não vai acontecer nada demais, vou continuar aqui tranquilo. Será que a gente faria? Na maioria das vezes a gente nem pensa, a gente não racionaliza isso. A gente para se preocupar com essas coisas quando os problemas já estão postos, quando a crise já chegou. Mas na verdade a gente deveria ficar mais atento ainda quando a vida parece perfeita, quando está tudo tranquilo. Orai e vigiai. Orai e vigiai. Porque a gente não está aqui para viver uma vida tranquila. A gente está aqui para ser desacomodado. A gente precisa caminhar. E os problemas são os empurrões que a vida nos dá para que a gente tenha o melhor aproveitamento possível dessa existência. É contraintuitivo, não parece lógico. Mas se não fosse para a gente evoluir e aprender, a gente não estava aqui. Vocês conhecem alguma criança de 7 ou 8 anos que gosta de sair da cama quentinha, botar a roupa, uniforme e ir para a escola todo dia? É isso mesmo, é a mesma coisa. A gente está aqui, porque os nossos irmãos mais velhos, os nossos pais, disseram, tem que ir para a escola sim, ué. Como é que não vai para a escola para aprender? E para ir para a escola tem que sair de casa, tem que botar o uniforme, tem que pegar chuva, tem que dar conta daqueles coleguinhas que a gente não gosta, conviver com ele um ano inteiro pelo menos. Às vezes vai pegar uns professores mais amáveis, outros menos amáveis, uns melhores, outros não, mas todos teremos os nossos mestres. Vamos fazer as nossas combinações, vamos nos aliar com alguns parceiros de caminhada para deixar aquilo mais leve, mais divertido, também para nos proteger dos perigos. Mas, mesmo não querendo, lá estamos na escola, dia após dia, para aprender uma lição nova com todas as suas dificuldades. Somos nós, as crianças espirituais que vêm para mais um ano escolar aqui na Terra. Estamos aqui para aprender novas lições, novas matérias. E quando a gente aprende aquela lição, o que acontece no final do bimestre? No meu tempo era bimestre, agora são em trimestre. A gente é colocado à prova. Tem uma prova para saber se a gente aprendeu de verdade aquilo ou não, né? Para ver se a gente está pronto para os próximos ensinamentos, porque sempre tem uma nova etapa. Os primeiros anos de matemática são muito difíceis, mas depois que a gente já aprendeu aquilo tudo fica muito pior, né? Isso para quem não gosta de matemática, mas de repente para alguém que não gosta de português, a gente sempre tem as nossas facilidades e as nossas dificuldades. Então o ensinamento ele é assim, a gente vai aprendendo e volta no mesmo ponto, mas sobe mais um pouquinho, daí volta de novo e sobe mais um pouquinho, volta e sobe. E a cada encarnação a gente vai aprendendo um pouquinho mais sobre as mesmas coisas. A gente pode olhar para o mundo e achar que o mundo está perdido, mas o mundo nunca foi tão bom como é agora. Nunca foi tão bom quanto é agora. E eu vou só relembrar uma coisa para vocês. Quem é que lembra que há 20, 30 anos atrás, todos os animais de rua eram recolhidos pela prefeitura, e inclusive tinha prefeituras que exterminavam, matavam os cachorros todos num lugar. Isso era uma prática comum da nossa sociedade aqui, Porto Alegre, Canoas, todos os lugares. Vocês imaginam isso acontecer hoje? Vocês imaginam isso acontecer hoje? Gente, em Canoas eu escutei, 90% era sotaque de fora. O que veio de voluntário do Brasil inteiro só para retirar cachorro da água de cima do telhado. E até hoje estão lá cuidando, tem um lugar que tem 1.500 ainda. Chegaram a ser 15 mil em abrigos. As pessoas virando noite, madrugada, cuidando. Tinha voluntário só para passear durante o dia, voluntário só para fazer carinho, voluntário para isso, para aquilo. E as pessoas vieram de todos os lugares do Brasil, pagaram hospedagem, dormiram em cima de viaduto, embaixo de viaduto, no carro, e estão aí até hoje. E há 30 anos atrás, talvez até um pouco menos, a nossa sociedade organizada recolhia os animais que estavam na rua e dava um fim para eles. E era aceitável isso para a gente, enquanto sociedade.
Vejam como a gente mudou em tão pouco tempo. 30 anos, 40 anos é muito pouco tempo. Então, coisas que hoje pra gente é aceitável, daqui 20, 30 anos, já não serão. Porque a gente está aprendendo novas lições todos os dias. Muitos dos espíritos que nos auxiliam, que nos educam, que são quase tutores, mentores nossos, eles já estão enxergando, de repente, algumas coisas diferentes da nossa. Mas a gente aqui, no dia a dia, na escola, na série que a gente está, a gente ainda não está enxergando tudo. Porque o aprendizado, ele é aos poucos. A evolução não dá saltos. Essa frase está no Livro dos Espíritos. A evolução não dá saltos. A gente tem que entender, tentar entender que a gente não tem idade para tudo. E o primeiro passo é aceitar isso. Para que a gente também não se sobrecarregue e não se sinta culpado e não se derrube com o peso de uma cobrança acima das nossas possibilidades. Então isso é importante. Outra coisa importante é entender que o coleguinha do lado, que está lá na minha família, ou que é meu colega de trabalho, ou que é meu companheiro ou companheira, também pode ter as suas dificuldades. Assim como, de repente, eu, quando estava na escola, era bom em matemática, mas não ia bem em história e precisava de ajuda de alguém. Dentro da nossa casa é a mesma coisa. A gente até pode ser mais avançado em alguma coisa. E daí a gente tem que ter paciência com o coleguinha do lado, coleguinha de caminhada, que de repente não aprendeu bem aquela matéria. E com certeza ele vai ter outras coisas para nos ensinar. Então é importante a gente entender esse processo. E a caridade como salvação, ela é um elemento propulsor, é uma forma da gente lidar com todas as situações que se torna uma receita de bolo. Fazer ao próximo aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim é uma receita. E se a gente seguir essa receita, a gente não vai errar, a gente vai passar em todas as provas. Todas. Se eu sempre fizer para o próximo aquilo que eu gostaria que fizesse para mim, a gente nunca vai errar. Eu não preciso ter dinheiro. Eu não preciso. Tem aquela passagem do óbolo da viúva, que Jesus está vendo uma viúva, e por que no Evangelho, né, dentro daquele contexto, a viúva em mais de uma vez ela é um exemplo de vulnerabilidade, de pobreza e tudo, porque ela já não tinha, era uma sociedade totalmente patriarcal e o sustento, o dinheiro circulava entre os homens. A viúva, se ela não fosse esposada novamente, ela não tinha, ela vivia em dificuldade financeira pro resto da vida. E essa viúva, ela foi lá no lugar de doações da igreja, do templo, e colocou 2 moedinhas. E Jesus aproveita aquilo para falar para os seus discípulos: ó, em verdade eu vos digo, ela está dando mais do que quem tem muito dinheiro e dá muito. Porque ela está dando o que ela não tem, o que para ela tem muito valor. Enquanto aquele que está dando muito do que tem, está dando o que sobra às vezes. Vejam essa lição. O valor da caridade não está no volume, na quantidade, mas está no quanto aquilo é uma renúncia na gente. Quanto aquilo vai fazer, de repente, até falta para a gente. Eu sou jornalista em Canoas, eu estou vivenciando tudo isso que aconteceu lá muito fortemente. E daí eu publiquei umas fotos e uns vídeos de uma comunidade muito carente em Canoas, e que normalmente ninguém vai nessas comunidades e não teriam ido se não fosse por causa do problema da enchente, né? E daí alguns amigos, alguns colegas quiseram ajudar, e uma pessoa, uma colega aqui da casa me falou assim: olha, eu sou pobre, eu não tenho, mas com certeza eu tenho mais que essas pessoas. Quando tu vier aqui, eu quero que tu te mandar algumas coisas para tu levar para eles. E eu levei sacolinhas organizadinhas com os kitzinhos e tal.
De repente, muitos de nós poderíamos pensar assim, mas eu acho que isso aí não vai fazer diferença, não tem nada para dar, é melhor nem... Ficar até com vergonha, de repente, dar aquilo, né? Mas quando eu cheguei, eu não... Ela me disse, não precisa ser para aquelas pessoas, para onde tu for. Casualmente, eu passei lá de novo. Casualmente. Porque eu tinha que ir, né, nesse lugar, num DIC específico lá, fazia parte do meu trabalho, e lembrei que estava no porta-mala as coisas que ela tinha me dado. E daí eu desci para esse vilarejo, abri o porta-mala, e aquilo que para de repente muitos de nós pudesse parecer coisa pouca, fez os olhos de muita gente brilhar, porque era muito para ele.